Olá, essa é a nossa primeira aula nesse modelo virtual, na nossa retomada das aulas à distância. Então, eu vou procurar aqui retomar alguma coisinha do que a gente vinha discutindo nas aulas antes da gente ter a quarentena, né? E para também fazer uma ponte para o que a gente vai discutir a seguir, né? Então, o tema da aula é a relatividade, na verdade, é a relatividade galileana, né? Mas a gente vai fazer já alguma pontezinha para o que a gente vai discutir na sequência, que é a teoria da relatividade especial, ou aquilo que eu estou chamando aqui da relatividade einsteiniana, né? Enfim, a gente vai tentar ver coisas que elas têm em comum e coisas que elas têm de diferentes. Então hoje, na verdade, mais a gente vai falar da relatividade galileana, enfatizando coisas que também vão funcionar da mesma maneira na relatividade einsteiniana, né? Mostrando que essa ideia de que o movimento é relativo, enfim, ela é bem mais antiga, né, do que a teoria da relatividade especial, né? Então a gente tem, e nem por isso ela é fácil, né? Muito pelo contrário. Então, bom, a ideia é a gente retomar algumas ideias e ver alguns problemas que a gente inclusive resolveu em sala de aula, mas ver eles aqui de novo de um outro jeito para a gente fazer esse início. Então, uma coisa em comum aí, se a gente fosse pensar, né, numa definição para essas relatividades, para esses princípios de relatividade, né, que não vem do Einstein, é bem mais antigo, né, é uma ideia de equivalência entre referenciais inerciais, né? Então a gente tem essa ideia de referenciais inerciais, referenciais que se movem uns com relação aos outros em movimento retilíneo uniforme, né? E a ideia de que eles são todos equivalentes. O que significa dizer que eles são todos equivalentes? Significa dizer que as leis físicas vão ser as mesmas para qualquer referencial inercial, né? Então esse é um princípio aí, ou seja, você na verdade pode escolher um referencial ou outro inercial que dá no mesmo, né? Você não pode dizer que um referencial é mais válido do que o outro, mais importante do que o outro. Eles são todos equivalentes, né? E aí as leis físicas, as equações que descrevem as regras, né, da natureza, elas têm que ser as mesmas, têm que ter exatamente a mesma forma, né? O que vai mudar, a gente vai ver depois, na relatividade de uma relatividade para outra, é quais são essas leis físicas, né? Mas esses dois princípios estão presentes, né? Então, se a gente for falar da relatividade galileana, tem um princípio, né? Que leis físicas são essas que seriam válidas para todos os referenciais inerciais, né? Seriam as leis associadas àquilo que a gente chama da mecânica newtoniana, né? Vocês veem aqui que a gente não está fazendo uma abordagem histórica, longe disso, né? Então a gente fala da relatividade galileana, mas isso não significa dizer, a gente não está dizendo, quando a gente fala da relatividade galileana ou da mecânica newtoniana, a gente não está dizendo a mecânica elaborada pelo Newton ou a relatividade elaborada pelo Galileu Galilei. Na verdade, a gente atribui esses nomes a essas pessoas, né, pela importância que elas tiveram, mas a maneira como a gente entende esses princípios, na verdade, é um acúmulo, né, de contribuições de várias pessoas diferentes, né? Então são nomes que a gente dá, que não significa que esses nomes sejam os autores únicos de cada uma dessas coisas. Como quando depois, se a gente for falar da relatividade einsteiniana, também não significa que o Einstein é o autor único desses princípios aí envolvidos, né? Mas enfim, no caso da relatividade galileana, então, as leis físicas que a gente está fazendo referência seriam as leis da mecânica newtoniana, né? Em especial, a gente pode falar da segunda lei de Newton, essa ideia de que a força é massa vezes aceleração, a força resultante é massa vezes aceleração. Se isso for válido para um referencial inercial, deve ser válido para todos os outros também, né? E aí, operar, né, essa ideia da relatividade galileana, assim como vai ser depois com outras transformações, né, da relatividade einsteiniana, tem a ver com como você muda, né, de um referencial para outro. Que transformações, quais são as transformações que você faz para mudar a descrição de um movimento visto de um referencial para um outro referencial, né? Então, os referenciais, cada um se move com uma certa velocidade com relação ao outro referencial, né? Você mudar tem a ver com como essa velocidade faz você mudar a descrição do movimento, né? Então, o que a gente tem é uma equação, um conjunto de equações matemáticas que transforma a descrição de um certo movimento que acontece no espaço e no tempo de um referencial para outro referencial.
No caso da relatividade galileana, as transformações que fazem isso são aquelas que a gente chama de transformações de Galileu, né? Que a gente já viu, então é só aqui uma revisão, né? Dessas equações. Então a gente imagina que se o João se desloca com uma certa velocidade u na direção mais x com relação a Maria, né? Então você tem aí, a gente personifica, né, esses referenciais nessas duas pessoas, aí o João e a Maria. A gente imagina um movimento que primeiro está sendo descrito pela Maria, a Maria vendo, entre aspas, esse movimento, descrevendo esse movimento, e eu quero passar da descrição segundo a Maria para a descrição segundo o João, né? Como é que eu faço isso, né? Sabendo que o João se desloca com relação a Maria com essa velocidade u, né? Por que eu estou chamando de u a velocidade e não de v? Porque o movimento que a gente está descrevendo também vai ter uma velocidade do próprio movimento, associada ao próprio movimento. Então, para não confundir a velocidade do objeto que está se movendo com a velocidade do referencial, que no caso é o João, a gente está chamando a velocidade do referencial de u, e a velocidade do objeto que se move a gente vai chamar de v, né? Então, inclusive isso a gente não tinha feito na aula, estamos fazendo agora aqui para ter essa convenção, né? Então, se o João se desloca com essa velocidade de u na direção mais x, a transformação é aquela que a gente estudou, né? Então, a posição do objeto, segundo João, você descobre ela pegando a posição do objeto na direção x, segundo a Maria, né? E subtraindo a velocidade vezes o tempo, ou seja, subtraindo a distância que o João anda, né? A gente fez esse desenho, não estou fazendo aqui de novo, né? O referencial, a origem do referencial anda junto com o João. Então, como essa origem do referencial anda, a distância que essa origem anda tem que ser subtraída para você descobrir a posição do objeto segundo o João, né? E isso na direção x, na direção y e z, nada muda, né? Porque o movimento está acontecendo na direção x, o movimento do João. E também, né, isso é importante, o tempo não muda, né? Quer dizer, o João vê o tempo, o relógio do João funciona exatamente do mesmo jeito que o relógio da Maria, né? E isso é uma coisa que a gente vai ver que depois vai ser diferente, né? Mas no caso da física newtoniana, é isso, né? O tempo é um absoluto. Bom, assim como a gente tem as descrições das posições do nosso objeto, que tem essas transformações, a gente também pode, a partir dela, ver como que se transformam as velocidades de um certo objeto, né? Então, se a gente manipula isso daí, né, dividindo pelo tempo dos dois lados, né, derivando com relação ao tempo dos dois lados, a gente tem que a velocidade de um certo objeto, segundo João, na direção x, vai ser a velocidade do objeto segundo a Maria, menos a velocidade que o João tem, né? Então, essa subtração aí das velocidades, menos a velocidade que o João tem com relação a Maria, né? E, de novo, aí nas direções y e z, as velocidades não mudam, né? Lógico que a gente pode mudar isso, né? Se o João se deslocasse na direção y, a gente só, ao invés de colocar essa mudança na direção x, a mudança aconteceria na direção y e assim por diante, né? E, por fim, se a gente, de novo, derivar essas equações com relação ao tempo, dividir, né, pelo tempo que demora, né, a gente teria a relação entre as acelerações. E aí o que é interessante é que na relação entre as acelerações, a velocidade do João não aparece mais. Na verdade, o que aparece é que as acelerações, segundo o João ou segundo a Maria, têm exatamente o mesmo valor em todas as direções, né? A gente poderia escrever essas coisas vetorialmente também, né? Então, o x, y e z para o João a gente pode chamar de um vetor R, um vetor posição, né? Então, a vetor posição do João é o vetor posição do objeto segundo a Maria, menos a velocidade vezes o tempo que o João tem, né? A velocidade do João com relação a Maria vezes o tempo. E aí essa velocidade nem precisa mais estar na direção x, ela pode estar em qualquer direção, né? A gente já tem uma relação vetorial aí, né? E a mesma coisa, né, valeria para as velocidades, né? Então, a velocidade do João, a velocidade do objeto segundo o João é a velocidade do objeto segundo a Maria menos a velocidade que o João tem com relação a Maria, e as acelerações são iguais, né? Então, uma coisa importante para a gente perceber aqui nessa coisa da relatividade galileana é justamente que a aceleração é a mesma para qualquer referencial inercial. Por que isso é importante? Porque a gente viu que a relatividade galileana ela vai manter intacta a segunda lei de Newton, né? As leis da mecânica e, em particular, a segunda lei de Newton. Se a aceleração, quando você muda de um referencial para o outro, a aceleração é exatamente a mesma, significa que a força também vai ser exatamente a mesma de um referencial para o outro. Ou seja, as forças que são interações, você vai calcular, de acordo com as interações, elas vão ter os mesmos valores, né? Qualquer que seja o referencial que está observando aquele movimento. E as acelerações também. E aí você vai ter os movimentos com as mesmas
com as mesmas características, né? E a equação, enfim, a lei que descreve, que no caso seria a segunda lei de Newton, funciona para todos os referenciais inerciais, né? Bom, vamos só falar de alguns exemplos disso, né? Que a gente justamente trabalhou em problemas em sala de aula, e aí vamos recuperar esses probleminhas aqui para a gente poder discutir eles, né? Então, um primeiro exemplo que a gente colocou numa lista de exercícios aí para discutir era uma ideia de um lançamento de um projétil. Então, se você imagina que você lança um projétil para cima, né? Aí o projétil sobe e desce. Mas como que é esse movimento visto por um referencial que, por exemplo, está se deslocando para a esquerda com uma certa velocidade, né? Então, se para um referencial que está ali jogando a bolinha para cima, ele vê a bolinha subindo e descendo, o outro referencial, que é um carro, uma bicicleta, que está andando para cá, né? Para cá, ao contrário, para cá, isso, para cá, assim, né? Nesse nosso exemplo, como que ele vai ver esse movimento, né? E peraí, agora eu fiquei distraído isso, mas é isso mesmo, vindo para cá, a câmera ela espelha, né? Ela não espelha, então eu me confundo aqui, mas é isso. Como que ela vai ver? Então, a gente pode dar pode ver isso aqui, né? Nessa simulaçãozinha aqui, né? Então, por exemplo, né? A Maria estaria vendo o projétil subir e descer. Ela está jogando o projétil para cima e para baixo. E a gente está supondo que o João está andando com uma velocidade de menos de 2 metros por segundo negativa, indo para a esquerda de vocês, né? A minha direita, para a esquerda de vocês. E aí o que o João vê? O João vê um projétil que, além de subir, faz um movimento parabólico, né? De subir e descer, né? O que é importante a respeito disso? É que, mesmo assim, nos dois casos, a força que está atuando aí é a mesma, né? É a força-peso, não tem outra força, né? Então a força apenas a única força que existe é uma força dirigida para baixo, é a força-peso, né? Como essa é a única força que existe, a gente pode aplicar a segunda lei de Newton, que vai dizer que então a massa vezes a aceleração vai ser igual à força-peso, que é mg, e então a gente conclui que a aceleração é igual à aceleração da gravidade, tanto para o projétil que sobe e desce, visto pela Maria, quanto para o projétil que, visto pelo João, que está indo para lá, ele vê o projétil vindo para... Meu Deus do céu! Ele vê o projétil vindo para cá, tá certo? Isso, vindo para cá, mas a força é a mesma, né? Quer dizer, isso não muda, não tem nenhuma força empurrando o projétil para a direita. O projétil vai ali pela inércia, né? E a gente pode mudar, inclusive, se a gente quiser, a velocidade, né, que o João tem com relação a Maria, né? Eu posso mudar aqui, posso diminuir. Por exemplo, se eu diminuo a velocidade que o João tem, o projétil chega mais pertinho, né? Vou diminuindo, né? Poderia colocar uma velocidade positiva pro João, né? Então, na velocidade positiva, aí o João já vai estar vendo o projétil indo na outra direção, né? E assim por diante, mas nada disso muda qual é a força, nem qual é a aceleração, nem, portanto, muda a segunda lei de Newton, né? Então, a segunda lei de Newton é válida para todos esses referenciais aí. O segundo exemplo que a gente pode tratar é o exemplo de uma colisão, né, que também era um exercício lá que estava na lista de exercícios, né? Então a gente pode imaginar uma bolinha, né, que as duas bolinhas se encontram, colidem e grudam, né? E aí quando elas grudam, elas vão juntas, né? Uma colisão inelástica. Aí, né? A gente calculou na lista de exercícios aí, né? Enfim, o que acontecer com a energia em cada caso, né? Mas enfim, então a Maria está vendo, né? E aqui eu estou invertendo, né? Na lista de exercícios eu falava que era o João que estava vendo, aqui eu estou para evitar qualquer vício
machista, né, de enfim, sempre considerar aquele que está parado como sendo homem. Então eu dei uma invertida aqui nessa aula, né? Então quem está vendo, estou supondo aqui que quem está vendo essa situação aqui em cima é a Maria, né? E aí a gente pode imaginar que o João se desloca com relação a Maria, né? E aí o João pode se deslocar com relação a Maria, não só na horizontal, mas também, né? Não só na direção X, mas também na direção Y, né? Esses ponteirozinhos aqui, né, permitem a gente definir a velocidade em X e em Y do João, né? Então aí conforme eu me desloco, né, eu mudo, perdão, conforme eu mudo a velocidade, por exemplo, X com que o João se desloca com relação a Maria, o que a gente vê acontecendo? A gente vê que a colisão, por exemplo, eu posso mexer na velocidade X que o João tem com relação a Maria, de maneira que a gente percebe que esse sistema não mais se desloca na horizontal, né? Ele tem um deslocamento ainda na vertical, mas na horizontal ele não mais se desloca, né? As bolinhas, uma vai em direção à outra e elas vão na mesma direção. Elas não têm velocidade na direção X. E eu posso fazer a mesma coisa com a velocidade na direção Y. Eu posso mudar de acordo com a velocidade que o João tem na direção Y. Ele vai ver essa colisão acontecer sem que haja deslocamento. No final, a bolinha pode não se deslocar nem na direção X, nem na direção Y. Isso é muito comum, né, quando a gente analisa um problema, que é quando a gente passa para aquilo que a gente chama do referencial do centro de massa. Então, no referencial do centro de massa, o que aconteceu com essas duas bolinhas? Elas, ao colidirem, pararam, né? Porque é uma colisão inelástica, né? O que é interessante e não é tão óbvio, né? Talvez o exemplo anterior fosse mais óbvio, né? É que é o mesmo movimento, né? Assim como no exemplo anterior, você não podia dizer se a bolinha estava subindo e descendo ou se ela estava fazendo um movimento parabólico, né? Isso dependia do referencial. Aqui é a mesma coisa. Qual é o movimento verdadeiro? É o movimento em que as bolinhas colidem e depois vão juntas, se deslocando, ou é o movimento em que as bolinhas se deslocam numa única direção, colidem e param, né? Não tem resposta para isso, né? São pontos de vista diferentes para o mesmo movimento, para o mesmo fenômeno, né? Então, não existe um movimento que seja um movimento verdadeiro e o outro movimento que é uma ilusão. Os dois são descrições diferentes, e vocês viram que não tem só duas. Eu tenho infinitas descrições desse movimento de acordo com os infinitos referenciais inerciais a partir dos quais eu posso analisar o movimento, né? Então, qualquer que seja o referencial, desde que ele seja um referencial inercial, o que a gente vai ter, né? No caso aqui a gente tem uma colisão, certo? Então, na colisão, tem um momento da interação que é o momento em que uma bolinha faz força sobre a outra. Qualquer que seja o referencial inercial, a força envolvida aí vai ser a mesma e a aceleração envolvida também vai ser a mesma. No resto do movimento, inclusive, nem tem força e aceleração, né? Tem movimentos uniformes. Mas no momento da colisão vão ter forças e essas forças vão ter que ser as mesmas, qualquer que seja o referencial inercial que a gente esteja analisando, né? E esse referencial que eu acabei desenhando aí embaixo, né, que eu acabei colocando, que é o referencial dos centros de massa, acaba sendo um referencial mais simples da gente analisar. Por quê? Porque a gente transformou um movimento que era bidimensional, que tinha aí 3 velocidades envolvidas, vetoriais, a gente transformou num movimento unidimensional com 2 velocidades só envolvidas e elas só com uma direção, com uma dimensão, né? A gente não precisa mais da dimensão Y, né? Então fica mais fácil de analisar o movimento dessa maneira, daí, né? E é tão válido quanto, né? Então isso é uma coisa comum da gente fazer. Um terceiro exemplo, e aí aqui a gente entra num exemplo novo, um exemplo que a gente ainda não discutiu na aula, é um exemplo, e que vai ser na verdade nosso exemplo para a gente fazer uma ponte da relatividade galileana para a relatividade einsteiniana, é o exemplo de um trem passando por dentro de um túnel, e esse trem também com emitindo, ligando e desligando uma lanterna, alguma coisa assim. Então, a gente vai imaginar, né, a seguinte situação. Um trem, e aí vamos lá, né,
a gente está pensando um trem bidimensional, e isso vai ser depois útil para a gente, né, a gente tem um livro depois que eu nem sei se eu já pedi para vocês lerem ou não, depois eu vou pedir, que chama Planolândia, que é muito legal, né, que ele imagina seres, um mundo bidimensional, enfim, como que é a relação entre esse mundo bidimensional e como seria uma esfera que surgisse, uma esfera tridimensional que de repente invadisse esse mundo bidimensional. Bom, enfim, a gente vai depois trabalhar um pouquinho com essa metáfora, mas aqui então a gente está imaginando um trem bidimensional, né? Mais fácil de desenhar e depois vai ser também interessante para a gente. E um túnel, né? Então o túnel tem aqui, o túnel seria essa parte rosinha aqui em cima e aqui embaixo, né? A parte de cima e a parte de baixo do túnel, vocês vejam as rodinhas do meu trem, né? Precisei caprichar para fazer esse trem, e aqui a parte verdinha seria o chão, antes e depois do túnel, né? O túnel seria essa parte aqui do meio. Então é um trem que entra no túnel. Vocês vejam que num certo momento ele cabe exatamente inteiro dentro do túnel e depois ele sai do túnel, né? São questões que depois a gente vai trabalhar na relatividade, na teoria da relatividade especial também, e a gente vai ver outros sentidos para elas. Mas aqui é isso. E aí o que a gente colocou aqui nesse trem imagina que a gente tem fótons, vamos dizer assim, ou imagina que a pessoa ligou e desligou a lanterna muito rápido, né? De maneira que você tem lá uma onda, né? Um trem de onda, um pacote de onda, né? Um pouquinho, uma partícula de luz, né? O fóton indo para a direita e para a esquerda aqui, então ele bate, encontra um espelho e volta, né? E depois bate de novo, etc. E a mesma coisa com a pessoa fez isso apontando para cima, lá no meio do trem ela apontou para cima, né? E aí então essa luz está subindo e descendo, né? Tem espelhos em cima e embaixo também, e a luz vai subindo e descendo. Bom, por que a gente colocou luz aqui? Porque a gente está falando da luz, para fazer essa ponte, né? Porque a luz, a gente sabe que ela se desloca com uma velocidade muito rápida, né? 300 mil quilômetros por segundo, e a gente vai ver depois que não nessa teoria galileana, mas depois ela vai ter um caráter absoluto, né? Essa velocidade da luz. Não sei se vocês já percebem nesse próprio movimento que dá a impressão que a luz, quando volta para trás, essa luz que quando ela vem para a esquerda, né? Dá a impressão que ela vai mais rápido do que quando ela está indo para a direita. Mas na verdade não, né? Na verdade ela se desloca com a mesma velocidade, que a gente está supondo 300 mil quilômetros por segundo, e o que dá essa impressão de que ela está indo mais rápida é porque ao mesmo tempo que ela está indo para trás, o trem está indo para frente, né? Então a gente tende a enxergar isso como um movimento mais rápido, porque a gente tende a ver a aproximação entre a bolinha amarela e a linha azul, né? E aí elas se aproximam mais rápido porque as duas estão se deslocando juntas, né? Mas a velocidade é a mesma aí, né? Um outro ponto também importante para a gente considerar é que tem uma idealização que a gente vai fazer, que sempre na teoria da relatividade a gente vai ter que fazer especial, né? Que imaginem, a luz anda 300 mil quilômetros por segundo. Então, para a gente poder ter uma coisa dessa, a gente precisa ter um trem gigantesco, né? Com milhares de quilômetros, centenas de milhares de quilômetros, né? Ou pelo menos dezenas de milhares de quilômetros, né? Ou a gente teria que ter um tempo muito curto, né? E, enfim, então essas duas coisas são muito difíceis. Então, os fenômenos que a gente vai tratar daqui a pouco vão estar sempre associados a isso, ou a tempos muito curtos ou a distâncias muito grandes, né? De maneira que a gente faça diferença aí considerar a questão da velocidade da luz, né? Bom, mas enfim, como é que a gente seria, e aí essa que é a pergunta, como é que seria esse movimento descrito por um referencial? Então vamos supor que esse aqui que a gente está vendo é o referencial da Maria, né? Como seria esse movimento descrito pelo João se o João estivesse dentro do trem, por exemplo, né? Se o João estivesse se movendo a uma velocidade, esse trem aqui, só para vocês saberem, né? Ele está suposto aqui, está andando com metade do que seria a velocidade das bolinhas, então é como se o trem tivesse a metade da velocidade da luz, né? Como seria então o movimento descrito por um referencial que estivesse se movendo com relação a esse primeiro referencial da Maria, ou referencial do túnel, se vocês preferirem, né? Com relação a esse referencial do túnel, como seria o movimento descrito pelo referencial do trem, que estaria se movendo a uma velocidade, no caso, de metade da velocidade da luz, com relação ao túnel, né? Aí a gente pode ver isso aqui nessa animaçãozinha aqui da direita, né? Então seria um movimento em que agora o trem ficaria parado e quem se deslocaria para a esquerda seria o túnel, né? O que é interessante disso é que aí sim
né? O que antes era uma ilusão, aqui acontece de verdade, quer dizer, a luz que anda para a direita mais devagar do que ela anda para a esquerda, né? Como vocês podem perceber aqui, né? Então, isso é uma coisa estranha, né? Como se a velocidade da luz dependesse, como qualquer outra velocidade, né? Vocês viram que quando a gente viu as transformações de Galileu, todas as velocidades se transformam dependendo da velocidade do referencial, né? Então a luz, que não seria uma exceção, ela também teria uma velocidade diferente quando num caso e em outro, né? E também essa luz que está indo para cima e para baixo também teria uma velocidade diferente, né? Comparada com a que está indo para a direita e para a esquerda, né? Bom, e eu poderia, né, inclusive ter outros referenciais aqui. Eu posso mudar aqui a velocidade do meu referencial, né, para não ser o referencial do trem, né, ser um outro referencial. Posso deixar o João mais rápido com relação a Maria, por exemplo, né? Conforme eu deixo o João mais rápido, agora não só o túnel está indo para trás, como o próprio trem está indo para trás. Por quê? Porque ele está sendo visto de um referencial que está andando mais rápido do que o próprio trem com relação a Maria, né, com relação ao túnel. E eu poderia, inclusive, chegar num limite, né, em que eu pensasse o João se deslocando com a velocidade da luz com relação ao túnel, né, com relação a Maria, né? E aí a gente chega numa coisa interessante, né, de imaginar, que é o seguinte, né, é como se eu tivesse nesse referencial, né, se vocês forem olhar aqui, que a luz ficaria parada, né? O trem está andando para a esquerda, o túnel está andando para a esquerda mais rápido ainda, né? E a luz, pelo menos essa luz que antes estava andando para a direita, ela está parada. Aí quando ela vai para a esquerda, ela anda bem rápido, né? Mas quando ela está indo para a direita, ela estaria parada. Ou seja, né, o que a gente vê nesse exemplo é que, como todas as velocidades na relatividade galileana, elas são relativas, elas dependem do referencial. E isso inclui a velocidade da luz, né? E isso vai ser uma coisa que a gente vai ver, que vai ser uma questão aí para a gente pensar essa transformação da relatividade galileana para a relatividade que surge aí no final do século XIX, início do século XX, né? Com vários teóricos aí, entre eles o Einstein, né? Bom, mas para a aula de hoje, que é uma introdução, uma revisão, uma introdução, a gente pode parar por aqui, justamente colocando essa questão, né, que a gente vai ver, né, que vocês também já conhecem de resto, né, essa ideia de que a velocidade da luz é um absoluto, né? Como seria possível ter uma teoria da relatividade, né, que pensasse então que o movimento é relativo, mas que preservasse para a velocidade da luz o caráter absoluto dela, né? Não imaginasse essa coisa não permitisse essa coisa, por exemplo, de você imaginar uma luz parada, né? Que a luz pudesse ficar parada para um determinado referencial. Então é isso para a nossa primeira aula. Abraços.